Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que muitos casais cristãos têm essa dúvida. Vale tudo entre quatro paredes? Você em algum momento já se fez essa pergunta? Já conversou sobre isso com seu cônjuge? Ele é um assunto delicado, muitas vezes não é falado nas igrejas, não é conversado entre o casal, mas nós precisamos conversar a esse respeito. Quem deseja ter um casamento saudável, quem deseja ter um casamento respeitoso, e hoje justamente nós vamos abordar sobre essa dúvida com dois pontos de vista muito importantes, que é a Bíblia e a psicologia. Vamos ver o que elas têm a nos dizer a respeito dos limites que devem ser colocados dentro de um casamento cristão. Qual é a liberdade que esse casal ele tem que ter nessa intimidade. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que a resposta vai surpreender você. Mas antes de iniciarmos, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho para que toda semana você receba os nossos conteúdos. Toda semana eu estou aqui falando sobre vida emocional, sobre a vida sexual do casal cristão, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida e o teu casamento. Muitos acreditam que dentro de um relacionamento vale tudo. Mas será que isso realmente faz bem para o casal? Será que existem limites que, quando ultrapassados, podem ferir a confiança, o respeito e até a alma? Então vamos explorar juntos o que a Bíblia e a psicologia nos dizem sobre isso. Então, se você acha que essa conversa é apenas sobre regras, sobre o que pode, sobre o que não pode, você está extremamente enganado. Por quê? Porque essa questão vai muito além do que simplesmente uma lista de regras do que pode e do que não pode. Por quê? Porque quando a gente fala de um casamento, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de confiança e muitas vezes até de saúde, porque há práticas que, se o casal fizer, pode prejudicar a saúde, seja ela física, seja ela emocional. Então, por exemplo, a psicologia, ela diz que para que um relacionamento ele seja pleno, ele seja satisfatório, ambos precisam se sentir seguros, precisam se sentir respeitados e precisam se sentir valorizados. Não pode ser apenas um, mas precisa ser ambos. E quando nós vamos também para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o que ela nos diz sobre a intimidade? Que não se trata de repreender ou de proibições, mas de algo muito mais profundo, que quando nós compreendemos essa verdade no nosso casamento, ele tem o poder de transformar o nosso casamento, ele tem o poder de transformar o casamento que estiver ali na pior crise, achando que não tem saída. Se nós compreendermos e vivermos esses princípios, nós trazemos transformação sobre o nosso casamento. E daqui a pouco eu vou abordar um pouquinho sobre esses princípios que nós precisamos viver. Do ponto de vista psicológico, nós sabemos que a intimidade física ela é importante para expressar o amor, o vínculo emocional que esse casal ele tem. Porém, quando uma das partes ela é pressionada a fazer algo que ela não queira, algo que ela não se sinta à vontade, muitas vezes esses efeitos podem ser devastadores sobre esse casamento. E aí isso vai gerar insegurança, isso vai gerar traumas e muitas vezes acaba chegando ao divórcio. Por quê? Porque acaba afastando esse casal. Então, a liberdade e o consenso, ele é fundamental. Então, esse é um princípio que tanto a psicologia como a Bíblia, elas nos ensinam que nós precisamos viver. Agora, o que a Bíblia diz a esse respeito? Será que tem algum limite? Ou será que dentro de quatro paredes tudo é permitido para um casal que é casado? Porque aqui, claro, nós estamos falando dentro de um contexto de duas pessoas que já são casadas, porque
um princípio bíblico é que o sexo ele só pode ser praticado dentro do casamento, porque é uma união de corpos, é uma união de almas e de espíritos. Então vamos lá ao que diz 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na do marido. E da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Então aqui Paulo está deixando um princípio de quê? De reciprocidade no relacionamento íntimo. Que ambos, pertencem ao outro, mas sempre dentro do quê? De um respeito mútuo. Então isso significa que a intimidade desse casal, ele não tem a ver só com o prazer físico, mas se entregar com amor, se entregar com respeito. Mas agora vem uma parte interessante desse vídeo. E o que acontece quando esses limites eles são ultrapassados? O que a psicologia e a Bíblia ela nos alerta a esse respeito? E afinal, o que é que pode e o que não pode ser feito dentro de um relacionamento? A resposta para isso está na comunicação e no respeito. Infelizmente, isso é algo que grande parte dos relacionamentos eles negligenciam. Às vezes um faz algo para agradar o outro, não se comunica, não diz que não está gostando, não diz que não se sente à vontade, mas simplesmente faz porque acha que é uma obrigação, porque acha que tem que fazer, e isso acaba prejudicando muito um casamento. Nós, como seres humanos, por mais que nós busquemos estar vivendo uma vida de oração, buscar a palavra do Senhor, a nossa carne ela é inclinada para o pecado. Então, às vezes nós podemos ter desejos que vai contra a palavra do Senhor, que vai contra os princípios bíblicos. E muitas vezes isso é algo que vem automático dentro de nós. Nós não temos controle. Mas o que nós temos que ter controle é o que nós vamos fazer com esses pensamentos. Se nós de fato vamos concluir ou se nós vamos buscar deixar para lá, já que não condiz com a palavra do Senhor. E aí que está o problema, porque tem muita gente que pensa assim, eu sou casado, nós estamos casados, então dentro de 4 paredes não tem problema nenhum a gente fazer aquilo que a gente quiser. Afinal, nós somos casados, nós já cumprimos o mandamento do Senhor de se casar, de nos unir. E aí também entra muitos problemas quando um dos cônjuges quer fazer algumas práticas e o outro não quer. E aí começa a vir desentendimentos, começa a vir discussões. E esse descompasso no casamento, ele pode ser prejudicial, muitas vezes acaba fazendo com que o outro ceda a coisas que ele não deseja fazer, né? E às vezes pode parecer algo inofensível dentro do contexto conjugal, mas nós precisamos entender que se fere os princípios bíblicos, desagrada a Deus. Então, a verdade é que a intimidade dentro do casamento, ela não é um passe livre para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja. Quando a gente permite que os nossos desejos, a nossa carne domine sobre a nossa vida sem justamente ponderar os princípios bíblicos, nós vamos comprometer a pureza e o propósito sagrado da união dentro do nosso casamento. Por quê? Porque a nossa união precisa ser um reflexo da relação de Cristo com a sua igreja, que é marcada por amor, por respeito, por santidade. Então, quando um casal ele enfrenta esse tipo de dilema na vida íntima, é primordial os dois pensarem, não, o nosso corpo ele é santo, o nosso leito, aquilo que nós praticamos na nossa intimidade também precisa ser praticado com santidade diante do Senhor. Então é vocês conversarem, vocês chegarem em um acordo. Se um não se sente à vontade, tenha empatia, entenda, por mais que às vezes seja esse o seu desejo, tentem chegar no meio termo, naquilo que vai deixar vocês dois plenos e satisfeitos. Então tenha realmente ali um diálogo aberto, sempre buscando sabedoria através da palavra do Senhor, através das escrituras. Para quê? Para você não ser conduzido pelos teus desejos, mas pela palavra do Senhor, para garantir que
que o momento de intimidade de vocês seja um momento de união e de santidade, não de divisão e de pecado. Então, a resposta para essa pergunta, vale tudo entre quatro paredes, é simples. Não, não vale tudo entre quatro paredes. Tanto a psicologia quanto a Bíblia, elas concordam que o respeito é essencial. Então a psicologia diz que você respeitar o teu cônjuge é essencial, se ele não deseja fazer algo, e a Bíblia diz que práticas contrárias à natureza, como por exemplo aí, o sexo anal, então tem muitas práticas que vai contra princípios bíblicos e que não podem ser feitos. Por quê? Porque vai trazer maldição, vai trazer pecado sobre o teu casamento. Então tudo aquilo que vai violar os princípios bíblicos da palavra do nosso Deus não vale a pena. Pelo contrário, pode destruir a intimidade ao invés de fortalecer esse relacionamento. Porque tem muita gente que quer inventar tantas coisas, quer fazer tantas coisas, né, ali para acender a chama no casamento, mas às vezes acaba trazendo mais mal para esse casamento, porque vai contra a palavra do Senhor. Então, não se trata de eu deixar de fazer algo porque a Bíblia diz que eu não tenho que fazer, não. Mas é sobre viver uma vida de santidade que honre a Deus. A santidade, ela não é uma lista de coisas que eu tenho que fazer, não. A palavra do Senhor diz que porque eu já sou santa que eu busco me santificar. Não é ao contrário. Não, eu vou buscar me santificar para ser santo. Então, porque a graça me alcançou, eu me torno santo. E através dessa vida de santidade, eu não deixo de cumprir coisas porque aquilo vai ferir simplesmente o meu relacionamento com Deus, mas porque o meu amor por Ele, o meu temor é tão grande que eu deixo de fazer essas coisas por esse tão grande amor. E a santidade, ela precisa ser vivida em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa intimidade, no sexo com o nosso cônjuge. Então, quando nós temos essa perspectiva bíblica, então ao invés de nós buscarmos uma lista do que pode, do que não pode, que é muito pesquisado aí na internet, muitas pessoas vêm com essas dúvidas. Mas quando eu busco o contrário, eu busco viver em harmonia com Deus, eu busco viver a palavra dele, eu não preciso dessas listas do que eu devo, do que eu não devo fazer, porque automaticamente o Espírito Santo, ele começa a me conduzir por um caminho que eu entendo que o meu relacionamento com Deus é mais importante do que tudo nessa vida, esse compromisso de priorizar a palavra do Senhor. Então, eu quero aqui reforçar, para encerrar esse vídeo, que muitas vezes o nosso corpo, ele vai desejar por práticas, ele vai ter desejo por coisas que muitas vezes o mundo, ele coloca que dentro de um casamento não tem problema nenhum você praticar, não tem problema nenhum você fazer. Porém, discuta a esse respeito com o teu cônjuge, sente os dois, observe o que a palavra de Deus oriente você a fazer. E muitas vezes, quando a gente está ali naquele momento bom, você está chegando ao clímax, muitas vezes nesse momento nós somos induzidos a fazer práticas que não condizem com a palavra do Senhor, mas que nesse momento você possa se lembrar, não, esse é um momento de santidade, esse é um momento que também precisa ser um altar de adoração ao nosso Deus. Quando você tem esse princípio sobre a tua vida, você consegue transformar a tua intimidade num momento também que glorifique ao Senhor, porque o que Deus planejou para nós é que um casal, ele tenha plenitude e satisfação sexual, mas dentro de um ambiente respeitoso e saudável para ambos. Então, se você deseja construir um relacionamento saudável, se você deseja receber mais dos nossos conteúdos, vai lá no canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana nós temos conteúdos para edificar a sua vida. Então, se você deseja um relacionamento verdadeiramente saudável, pergunte-se a si mesmo: eu tenho respeitado o meu cônjuge? Ou eu sou aquele que muitas vezes quero obrigar ele a fazer coisas que ele não quer, simplesmente para satisfazer os desejos
da minha carne? Reflita, será que o meu momento de intimidade está sendo um momento de santidade, um momento também que glorifica a Deus, um momento de confiança, de segurança? Então, a resposta para o que vale entre quatro paredes, ele é algo que deve ser construído com diálogo, com respeito e, o mais importante, com o desejo de honrar a Deus e de honrar o nosso cônjuge. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia.